Olá, sestosanos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos falar nessa aula sobre simetria. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse assunto. Ele é tratado aí em outras séries do Ensino Fundamental 1 também. O que seria simetria? Simetria é quando eu consigo dividir uma figura em partes iguais. E quando eu coloco essa parte uma em cima da outra, elas se sobrepõem, tá? Vou apresentar aqui para vocês o material. Então, olha lá, definição. A simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Então, se a gente imaginar o nosso corpo ele tem um eixo de simetria. O eixo de simetria vai ser aquela linha, né, física ou imaginária, que divide algo ao meio, em duas partes iguais. Então, se a gente for pensar, o nosso corpo ele é simétrico. Se eu dividir aqui, ó, nessa linha aqui, eu vou ter partes iguais. De um lado vai ter um olho, metade da boca, metade do nariz, né? Vai ter um braço e uma mão, e do outro lado também. E essas duas partes, elas são iguais, ok? A simetria ela está presente aí em várias coisas. Ela está presente na natureza, ela está presente nas artes, ela está presente na matemática, tá? Na matemática, o que que seria? A simetria vai ser aquela regra que dispõe duas figuras idênticas e elas se correspondem ponto a ponto, né? Então, as figuras elas têm os mesmos ângulos, o mesmo tamanho, e quando eu coloco uma em cima da outra, elas são iguais. Nós temos aí quatro tipos de simetria. Nós temos a simetria de reflexão. Então, a palavra reflexão, ela lembra reflexo. Então, na simetria de reflexão, as coisas vão funcionar como se eu estivesse vendo num espelho, tá? Então, o eixo de simetria vai funcionar como um espelho. Então, eu vejo a parte do desenho e do outro lado da linha, do outro lado do espelho, eu vou ver a outra parte do desenho, tá? Rotação. Simetria de rotação é quando eu tenho uma parte do desenho e aí eu vou obtendo o desenho através do giro dessa figura. Então, eu vou rodando essa figura e vai formando uma figura maior. Então, aí seria a simetria de rotação. Translação. Translação é quando eu movimento a figura, tá? Eu posso movimentar a figura para a direita, para a esquerda, isso é translação. Então, quando eu identifico uma figura que tem várias repetições da mesma figura, por exemplo, quando a gente olha lá naqueles pisos, nos azulejos de um pouquinho antigo, que agora a moda é aqueles de quadrinho, né? Que tem aquela faixa. Então, cada faixa tem o mesmo desenho. Então, vai colocando uma faixa do lado da outra, e ali a gente pode observar um movimento de translação. Muito comum também em quartinho de bebê, né? Tem aquela faixa com aquele desenho, então a faixa ela mede um certo tamanho, e os outros pedaços da faixa vai ser uma repetição daquela figura. Isso então seria simetria de translação, quando eu tenho a mesma figura que é repetido várias vezes, tá bom? E reflexão com deslizamento é quando eu faço essa figura e movo a figura para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Então, isso seria o deslizamento. Então, vamos ver cada um dos tipos. Então, simetria de reflexão. A gente pode encontrar também como simetria axial. É a mesma coisa, os dois, tá? Então, olha lá. Se uma figura pode ser dobrada ao meio de forma que uma metade sobrepõe exatamente a outra, dizemos que esta figura possui simetria axial ou de reflexão. A dobra é chamada eixo de simetria
é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas. Isso é, como se fossem o objeto e sua imagem refletida no espelho. Então, olha só essas duas figuras. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. O que significa isso? Os três lados são iguais. Então, eu tenho que imaginar as formas que eu dobro essa figura, que vai formar aí duas partes sobrepostas iguais, tá? Então, eu posso dobrar nesse sentido, essa parte aqui vai ficar em cima dessa. Posso dobrar aqui nesse sentido, na vertical, aí essa parte vai ficar exatamente em cima dessa. E posso dobrar nesse sentido aqui, ó. Essa parte vai ficar em cima dessa. Então, essa figura aqui, esse triângulo, que tem os três lados iguais, essa figura tem três eixos de simetria, ok? Então, a figura pode ter mais do que um eixo de simetria, tudo bem? Olha essa figura. Aqui nós temos um pentágono, tá vendo? Ele não é regular porque os lados são diferentes, tá vendo? Ó, esses dois lados são menores do que esses, então não é uma figura regular. Essa figura aqui, ela só tem um eixo de simetria. Então, se eu dobrar aqui na horizontal, essa parte de cima vai ficar exatamente sobre essa parte de baixo. Então, essa figura aqui, nessa forma que ela tem apenas um eixo de simetria. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Se eu tiver um retângulo, eu vou pensar de que forma que eu posso dobrar esse retângulo para formar partes sobrepostas, tá? Então, a única forma que eu tenho, eu posso dobrá-lo na horizontal. Ó, ficaram duas partes sobrepostas. Aí eu vou voltar à figura original, vou ter o retângulo de novo. Será que essa figura tem outro eixo de simetria? Se eu dobrar aqui na vertical, eu também terei duas partes sobrepostas iguais. Então, eu mostrei aqui para vocês que o retângulo é uma figura que tem dois eixos de simetria, tá? Eixo de simetria nos polígonos regulares. Então, primeiro a gente vai lembrar aqui que polígono é uma figura fechada formada apenas por segmentos de reta. Quando a gente vai ter um polígono regular? Quando todos os lados que compõem a figura forem iguais, ou seja, do mesmo tamanho, tá? Então, eu escrevi aqui para vocês, ó, nos polígonos regulares, o número de eixos de simetria será igual ao número de lados da figura. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha esse triângulo, é o mesmo lá de trás. É um triângulo equilátero. O que significa isso? Que os lados são iguais, os três lados são iguais. Então, no triângulo aqui regular, ele tem três eixos de simetria. Então, eu tenho três formas de dobrar esse triângulo para que as partes fiquem sobrepostas, tá? Então, olha lá, três lados vai ter três eixos. Aqui nós temos um quadrado. Então, o quadrado, ele tem todos os lados iguais, ok? E o quadrado tem quatro lados. Então, o quadrado, ele tem quatro eixos de simetria. Então, existem quatro possibilidades de dobrar esse quadrado e encontrarmos partes iguais, que se sobrepõem de maneira igual. Então, eu posso dobrar aqui na vertical, tá? Na horizontal, na diagonal, quando eu dobro aqui, ó, na diagonal para a direita, vai ficar dois triângulos. Esse triângulo de cima é igual ao de baixo, tá? E se eu dobrar na outra diagonal, esse triângulo aqui vai ser igual a esse. Então, o quadrado tem quatro eixos de simetria. Aqui eu tenho um pentágono regular, todos os lados são iguais. Então, nesse pentágono regular, ele tem cinco lados, ele também vai ter cinco eixos de simetria, ok? Então, aqui, ó, você consegue fazer também como se fosse uma mandala, né? Você faz um pedaço de desenho aqui e vai rotacionando, que vai ficar um desenho super legal e vai ter uma simetria rotacional, tá?
você fizer a mesma figura aqui, 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 e assim por diante, aí formaria uma figura com simetria rotacional. E aqui nós temos uma figura de 6 lados iguais. 6 lados é o hexágono, tá? O hexágono vai ter, então, 6 eixos de simetria, beleza? Aí eu coloquei para vocês também algumas obras de arte. Esse artista aqui é o Rubem Valentim. Ele era lá da região de Salvador. Nas obras dele, predominantemente, nós encontramos aí simetria, ok? Então, se a gente pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nessas obras que eu coloquei aqui, que eu selecionei, todas essas obras, ela tem um eixo de simetria na vertical. Então, se a gente dividisse aqui, ó, desculpa aí, porque eu estou fazendo a mão livre, tá? Essa parte aqui da esquerda vai se sobrepor à parte da direita, tá? Então, são partes iguais. Então, é uma obra de arte simétrica, ok? Essa daqui, ó. Vamos perceber se ela tem eixo de simetria. Ela tem aqui embaixo. Nessa parte aqui, ela é totalmente simétrica, ó. Essa parte, tá? Aqui em cima, não. Mas essa parte aqui, tem. Então, sempre em algum lugar da obra dele vai ter uma parte que ele usa simetria. Nessa daqui, ó. Essa aqui, a obra inteira, ela é simétrica. Se a gente passar o eixo aqui, ó, bem certinho, com a régua, nós vamos perceber que essa parte é simétrica a essa. E a mesma coisa acontece nessa obra aqui, ó. Se eu passar o eixo aqui, tá vendo? Ó? O eixo é como se fosse o espelho. Então, essa parte da esquerda, eu posso rebater na parte da direita, né? Então, observe, ó, esse daqui tá para o lado esquerdo, quando eu dobro, ele vai ficar sobre o lado direito, tá bom? Então, é uma obra também simétrica. Então, aqui nesse caso, como tudo parece que eu estou vendo em um espelho, isso aqui são todas as obras que referente à simetria de reflexão, tá bom? Coloquei aqui também algumas coisas que envolvem simetria na cultura africana. Então, aqui as máscaras que eles costumam fazer, a gente pode perceber essa questão da simetria, tá? Vou mostrar essa daqui, ó. Essa aqui é bem simétrica. Se a gente dividir aqui, vai formar duas partes iguais, ok? O mesmo desenho que tem do lado esquerdo, tem do lado direito. Se você dobrar, vai ficar um sobre o outro, certinho, tá bom? Essa aqui também, ó, a máscara é toda simétrica. Se você passar o risco aqui, ó, uma parte vai ficar sobre a outra, tá? E esse daqui não é tudo, né? Porque essa parte de cima aqui é um círculo. Mas essa parte de baixo aqui, ó, tem simetria, ok? Se a gente dobrar aqui, essa parte fica sobre essa, tá? Eles costumam, tem uma tribo lá na África, que eu me esqueci o nome agora, que eles costumam fazer bastante esses desenhos, tanto em roupas, em tecidos, quanto no muro das casas. Então, aqui a gente vê vários tipos de simetria no muro dessa casa, ok? Aqui, ó, a gente vai ver simetria de translação. Então, a base do desenho é essa daqui. E a partir daqui, ó, é uma repetição, tá? Aqui, ó. Não, a base é aqui, ó. Peraí. Não é esse aqui, não. Deixa eu pegar a borracha. Ó. Então, olha lá. A base do desenho é essa, tá? A partir daqui, ó, já começa esse desenho de novo. Então, aqui é uma faixa que tem uma repetição. Então, aqui nós temos simetria de translação. Aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Rosa, azul, verde, amarelo, aí aqui vai ser ao contrário. Aí o próximo vai seguir essa ordem aqui.
Então, aqui a gente também tem um padrão simétrico. Olha esse daqui, ó. Esse daqui nós temos simetria de reflexão, tá? Aqui também, ó. Nós temos simetria de reflexão. Olha lá, tá? Nesse a gente pode fazer assim, na horizontal e também na vertical. Então, essa figura aqui de baixo tem dois eixos de simetria, ok? Essa figura aqui também, ó, tem dois eixos de simetria. Tem o eixo na horizontal e o eixo na vertical. Então, eles usam muitos padrões para fazer aí as suas obras de arte, tá bom? Olha essa figura. Essa figura aqui, ó, essa parte eu posso dobrar aqui, que ficaria eixo de simetria aqui na horizontal, e posso dobrar aqui também, ó. Essa parte vai ficar exatamente em cima dessa. Então, essa obra aqui tem dois eixos de simetria, tá bom? Então, aqui é tudo simetria, essas maiores aqui são simetria de reflexão. Aqui eu mostrei um exemplo de translação, né, que é a repetição das faixas, e aqui de reflexão, tá bom? Simetria de rotação. Então, rotação é quando gira. Então, nós vamos ter a figura, né? Nós vamos ter aí um centro de rotação, né? Que ele pode ser dentro da figura ou não. Nesse caso aqui, eu coloquei dentro da figura. E a partir desse centro de rotação, nós vamos ter aí um ângulo onde eu faço o giro da figura, ok? Então, olha só. Se a gente for lembrar aí da forma geométrica, quando a gente tem um círculo, né? Vamos pensar aqui, ó, nesse círculo. Uma volta completa são 360 graus, ok? Então, a gente vai ter uma parte da figura, e essa parte da figura, ela se repete, formando a figura inteira. Então, se a gente pensar aqui, ó, a figura, ela é dividida nessa parte, ó, como se fosse um V, tá vendo? Então, aqui nós temos um ângulo, né? E esse ângulo que vai determinar quantas vezes a figura vai aparecer para formar a figura inteira, ok? Então, como eu falei para vocês, uma volta inteira tem 360. Para saber quanto que mede esse ângulo, eu vou ver quantas repetições da figura eu consigo observar. Então, tem uma, duas, três. Então, para descobrir esse ângulo, eu faço 360 dividido por 3. Então, é 120. Então, esse ângulo aqui, ó, essa abertura é 120 graus. Então, quando eu pego essa parte e giro 120, esse desenho aparece aqui. Quando eu pego esse desenho, giro mais 120, ele aparece aqui. Quando eu giro mais 120, aparece aqui, tá? Então, nessa figura aqui, nós observamos uma simetria de rotação. Tem um giro para formar a figura inteira, ok? Essa figura aqui é a mesma coisa, tá? Se a gente fosse dividir certinho aqui, ó, um eixo ficaria uma figura, tá? Então, sempre é aquele mesmo esquema. Nós vimos que uma volta completa, 360 graus, tá? Quantas repetições eu consigo observar aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, para saber o valor desse ângulo, eu vou fazer 360 dividido por 4. Então, aqui o giro foi de 90 graus. Então, eu tenho essa figura, eu giro 90 graus, vai parar aqui, tá? Giro 90 graus, vai parar aqui. Giro mais 90 graus, para aqui. Giro 90 graus de novo, fica em cima dessa, tá bom? Essa daqui ficou mais fácil porque já está desenhada aqui para a gente o eixo, né? Então, olha só, essa reta aqui, esse segmento e esse segmento, aqui a gente já consegue ver qual foi a rotação. Então, a gente vai ter que ver esse ângulo. Quantas partes formam essa figura? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a figura se repetiu 5 vezes no desenho. Então, para eu descobrir qual foi o ângulo de rotação, eu sei que uma volta tem 360, então vou fazer 360 dividido por 5.
Quando eu faço 360 dividido por 5, deu 72. Então, significa que essa parte aqui, para formar essa figura inteira, eu girei 72 graus. Então, pego essa parte, giro 72, vai formar esse desenho. Giro mais 72, forma esse. Giro mais 72 graus, forma esse. Giro mais 72, forma esse. E quando eu girar 72 novamente, vai ficar sobreposta a essa figura, tá bom? Então, simetria de rotação é quando eu tenho uma parte da figura e aí eu vou fazendo giros para completar a figura, tá? Então, vai ter sempre o eixo de rotação e um grau aqui para formar a figura completa, né? O grau de giro. Simetria de translação. Transladar é tirar de um lugar e levar para outro, tá? Então, aqui, olha só esse cachorrinho. Nesse cachorrinho aqui, tá vendo que eu fiz repetições da figura? Então, significa que eu arrastei a figura. Nesse caso, eu arrastei aqui para o lado, para a direita. E nesse caso aqui, do A para o C, eu arrastei a figura para baixo, tá? Então, isso aqui que é translação. Vai aparecer várias figuras, uma do lado da outra, uma em cima, outra embaixo. Então, transladar é quando eu arrasto, quando eu mudo de lugar, tá bom? Vai ter sempre, vai ter os mesmos ângulos, vai ter o mesmo tamanho. Então, eu pego a figura, como a gente fala na informática, né? Ctrl C, Ctrl V. Faço uma cópia da figura e colo em outro lugar, tá bom? Essa translação, ela acontece por um vetor. O vetor seria essa flechinha, tá? Tá vendo essa flechinha laranja? Ela tá mostrando para mim a direção. Então, eu vou ter que arrastar essa figura A para a direita, e o tamanho da flechinha está dizendo quantas casinhas. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que eu vou ter que arrastar essa figura 7 casinhas para a direita, ok? Então, olha só, essa boquinha aqui, todos os pontos da figura, eu tenho que arrastar 7 casinhas. Então, vamos conferir só a boquinha para vocês verem? Olha lá. Então, essa boquinha vai ter que andar 7 casinhas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu desenho a boquinha aqui. E assim por diante, tá bom? Olha esse vetor verde. Significa que eu tenho que arrastar a figura para baixo. Quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que deslocar essa figura 5 unidades para baixo. Então, vamos contar aqui o ponto A. Quantas casinhas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto A vai parar em cima do ponto C. E eu vou fazer isso com todos os pontos da figura. E aí, eu vou copiar essa figura que está aqui em cima, aqui embaixo, 5 casinhas de distância, tá? Então, isso que é simetria de translação, ok? Então, nós vimos aí 3 tipos de simetria. Vamos recordar? Primeiro foi reflexão. Então, na reflexão é como se a gente estivesse olhando no espelho. Então, uma parte se sobrepõe à outra e ficam 2 partes iguaizinhas, ok? Nós vemos aí a simetria de rotação. Então, rotação é quando tem giro, ok? E nós vemos aí a simetria de translação. Então, translação é quando eu arrasto, tá? Então, é uma figura do lado da outra, ou uma figura em cima, outra embaixo. Então, eu vou ter várias repetições da mesma figura, ok? Agora, a gente vai fazer algumas atividades, tá? Atividade número 1. Em qual das figuras abaixo, o eixo E, a risca E, a reta é o segmento E, representa um eixo de simetria. Então, para representar um eixo de simetria, onde está a risca, tem que dividir a figura em 2 partes iguais. Então, vamos analisar cada uma das figuras. O eixo E está aqui. Imagina aí, se você dobrar essa figura, essa parte da esquerda vai ficar certinho em cima da direita? Vai. Então, nessa figura, o eixo E é um eixo de simetria. Então, vou marcar. E a gente vai fazer essa análise para todas as figuras, tá bom? Essa figura aqui, ó, o eixo tá aqui, tá na vertical. Essa parte da esquerda é igualzinha a essa da direita?
Se você dobrar nesse lugar, uma parte vai ficar em cima da outra. Elas se sobrepõem. Então, está correto, tá? Letra C, bandeira do Brasil. Olhando assim, aparentemente, a gente vai dizer que a bandeira é simétrica. Mas aqui na faixa está escrita uma frase: ordem e progresso. Vocês lembram? Então, quando eu dobrar aqui, não vai ter as mesmas letras desse lado e desse. Então, por causa da escrita e por causa da posição aqui das estrelas, a bandeira do Brasil não é simétrica, ok? Letra D, bandeira do Canadá, tá? O eixo de simetria está aqui na vertical. Então, eu vou olhar aqui e vou observar se a parte da esquerda é igualzinha à parte da direita, né? Ou seja, se quando eu dobrar aí na linha E, se uma parte vai ficar sobreposta à outra. Então, se eu dobrar aqui, eu vou ver que vai ficar sobreposta. Então, aqui é um eixo de simetria. Exercício E. Olha só, à primeira vista vocês vão falar, professor, é igualzinho o desenho. Mas por que que esse não é simétrico? Porque aqui a metade da esfera está voltada para baixo e aqui está voltada para cima. Então, a letra E não é um eixo de simetria. Letra F. Um trevo de 4 folhas. Ele destacou esse eixo de simetria aqui. Será que é um eixo? Então, o que a gente vai ter que pensar? Se a gente dobrar, a parte da esquerda vai ficar certinho em cima da parte da direita? Vai. Então, aqui também é um eixo de simetria. Deu para entender o que é eixo de simetria? Espero que sim. Qualquer coisa, deixem aí a mensagem de vocês lá no chat, ok? Segundo exercício. Quais figuras são simétricas em relação ao eixo de simetria? Então, ele mostrou aqui o eixo de simetria, que está em vermelho, e a gente vai ter que pensar que se a gente dobrar a folha, onde está a risca vermelha, se um desenho vai ficar certinho sobreposto ao outro, tá? Certinho em cima. Então, olha só. Quando eu dobro aqui, ou se eu colocar um espelho aqui, essa parte vai se sobrepor assim. Então, o triângulo vai virar. Então, esse daqui é um eixo de simetria, tá certinho, tá? Letra B, olha só. Triângulo, triângulo. Só que quando eu dobro aqui, ó, ele não virou o triângulo, ele colocou o triângulo na mesma posição. Então, a letra B não é um eixo de simetria, tá? Então, a letra B não são figuras simétricas. Letra C, retângulo, retângulo. Se eu dobrar aqui na linha, um retângulo vai ficar sobre o outro. Então, a letra C é um eixo de simetria. Letra D, essa forma aqui, ó. Então, eu vou imaginar dobrando em cima dessa linha vermelha, em cima desse eixo que ele colocou. Se eu dobrar, vai ficar certinho um sobre o outro. Então, a letra D é um eixo de simetria. As duas partes são simétricas. Letra E. Se eu dobrar aqui, essa forma não fica em cima dessa. Ela precisa virar ao contrário. Então, a letra E não são figuras simétricas. Letra F. Se eu dobrar aqui nesse eixo, esse coração vai ficar certinho em cima desse. Então, a letra F são figuras simétricas, ok? Atividade 3. Desenhe, quando houver, os possíveis eixos de simetria das figuras abaixo. Então, agora a gente vai ter que pensar onde nós vamos pôr a risca, ou seja, o eixo de simetria, que a gente consiga dividir essas figuras em partes iguais, ou seja, que uma parte fique sobreposta à outra. Então, esse aqui eu mostrei para vocês, né? Então, esse já não tem mais graça. Mostrei para vocês que o retângulo tem dois eixos de simetria, um na vertical e outro na horizontal. Agora, a gente vai pensar nessa seta, ok? Essa seta tem eixo de simetria? Eu consigo dobrar e obter partes sobrepostas? Consigo. Então, eu consigo dobrar aqui na vertical, essa parte vai vir para cá, vai ficar certinho uma sobre a outra. E eu consigo dobrar também na horizontal, essa parte vai ficar certinho em cima dessa de baixo, ok? Então, essa figura, essa seta da forma que ela está aí, ela tem dois eixos de simetria. Aqui nós temos um trapézio. O trapézio vai ter um eixo de simetria. Se eu dobrar essa parte
Sobre essa, as duas partes ficarão sobrepostas. Isso daqui parece uma ampulheta, né? Um triângulo em cima, um triângulo embaixo. Então, aqui eu consigo destacar o eixo na vertical. Então, essa parte vai ficar certinho em cima dessa. E também na horizontal. Então, se eu dobrar assim na horizontal, esse triângulo vai ficar certinho em cima desse, tá? Então, tem dois eixos de simetria. Então, aqui a gente tem uma carinha do emoji. Nessa carinha, eu consigo traçar um eixo de simetria, tá? Aqui na vertical. Essa parte vai ficar em cima dessa. No coração, a mesma coisa. Essa parte fica em cima dessa. Esse daqui eu já falei para vocês, né? É um quadrado. Como todos os lados são iguais, essa figura vai ter 4 eixos de simetria. Vai ser na vertical, essa parte fica em cima dessa. Na horizontal, a parte de cima fica embaixo dessa, fica em cima dessa de baixo. Na vertical, na diagonal, né? Então, vai ter dois triângulos, esse triângulo de cima fica embaixo desse, e a outra diagonal, esse triângulo aqui fica em cima desse aqui, tá? 4 eixos de simetria. Essa seta é diferente dessa. Então, vamos pensar aqui, de que forma que a gente pode dobrar. Se eu dobrar na horizontal, vai ficar igualzinho? Não, vai ficar faltando essas pontas. E na vertical? Se eu dobrar na vertical, essa parte aqui da esquerda vai ficar certinha em cima dessa. Então, essa seta, desenhada dessa forma, tem um eixo de simetria. Aí, eu coloquei aqui uma construção. Então, tem lugares que eles prezam muito por questão de simetria, tá? Isso daqui é um templo chamado Taj Mahal, tá? Então, se a gente observar essa construção, ó, essa torre tem aqui e tem aqui, tá no mesmo lugar, tá vendo, ó? Aqui tem uma torre e um lado, desse lado aqui também, ó, torre e um lado. Então, essa figura, ela tem um eixo de simetria, tá? Que é na vertical, ok? Se esse laguinho aqui fosse maior, vocês estão vendo que tem um reflexo aqui, ó? Então, se fosse maior, ia refletir toda essa parte na água e toda essa parte na água. Aí a gente poderia dizer que teria outro eixo de simetria aqui, tá bom? Olha na natureza que legal esse animalzinho aqui, ó. Eita, peraí, que riscou demais. Riscou onde não era para riscar. Acho que é um cisne. Então, se a gente olhar aqui o reflexo dele na água, vai formar um eixo de simetria, tá? Então, aqui, o reflexo na água. Então, se a gente dobrar essa parte, vai ficar certinha em cima dessa, sobreposta. Então, aqui tem um eixo de simetria, tá? Torre Eiffel, se a gente olhar aqui, ó, é um monumento simétrico. A linha de simetria tá aqui, ó. Então, fica exatamente uma parte sobre a outra, tá? Coloquei aqui também para vocês verem duas obras de arte. Aqui é feito com aqueles caquinhos, né? Você vai cortando os caquinhos de azulejo para formar o seu mosaico. Então, se a gente observar aqui esse mosaico, ele é simétrico. Olha lá, um movimento de reflexão. Essa parte, se eu dobrar, vai ficar certinha em cima dessa parte da direita, tá? Aqui tem outra obra de arte. Se eu fizer aqui o desenho, a gente vai observar que essa parte aqui é simétrica a essa. Se você dobrar, vai ficar uma parte em cima da outra certinho, beleza? Atividade 4, tá acabando. Identifique nas imagens abaixo se ocorreu um movimento de reflexão, translação ou rotação, tá bom? Então vamos lembrar as 3 palavrinhas. Reflexão, reflexo, lembra espelho, lembra partes iguais, ok? Translação, transladar, levar de um lugar para o outro, quando você vê várias repetições da mesma
figura. E rotação, quando a gente identifica aí uma figura formada por um giro de uma pequena parte da figura, formando o todo. Beleza? Então vamos lá. Olha a figura A. Eu percebo que essa figura é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa. Olha, tá formando um ciclo aqui. Então aqui nós temos uma rotação, tá bom? Letra B, olha essa obra de arte. Eu consigo perceber aqui que essa parte é igual a essa. Ó, tem um eixo de simetria aqui, tá? Então, parece um espelho. O que eu estou vendo desse lado, eu vejo desse. Então, aqui é um movimento de reflexão. Olha essa obra de arte aqui. É do artista chamado Escher, ok? Tá vendo que repete a figura várias vezes? Quando aparece a figura várias vezes, é um movimento de translação. Esse aqui eu falei para vocês no exercício anterior, né? Tem um eixo aqui, essa parte é idêntica a essa, né? Parece um espelho, então, reflexão. Aqui nós temos os jardins lá, Jardim Botânico em Curitiba, né? Nós vemos aqui nessa obra também uma construção arquitetônica, que essa parte aqui é igualzinha a essa, parece um espelho, ó. Parecendo que eu estou vendo a réplica, né? Então, aqui nós temos movimento de reflexão. E aqui eu vejo uma repetição de figuras. Então, se eu observar aqui, ó, aqui eu tenho o centro de giro e a parte que se repete é essa. Vai repetindo essa parte aqui várias vezes. Forma um círculo, né? Então, aqui eu tenho a rotação. Aqui nós temos uma figura indígena. Nessa figura, a gente percebe que essa parte é igual a essa. Então, aqui é como se fosse o espelho. O eixo de simetria é o espelho. Então, aqui nós temos reflexão. E aqui nós temos uma faixinha, ó, de azulejo, tá? Então, olha só. O desenho matriz é esse. E foi repetindo, repetindo, repetindo. Então, aqui nós temos um movimento de translação, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de simetria, tá? Vocês vão fazer aí uma atividade do caderno Trilhas de Aprendizagem número 1, ok? E na semana que vem nós vamos fazer algum exercício aí de criação artística envolvendo simetria, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem aí escrever para mim através do chat, ou então a gente se encontra aí na nossa sala de aula virtual, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos.